Antes de entrar nessa questão do órgão não participante, que é o famoso carona, que aí é que está a jogada de você triplicar as vendas, só com o participante você já consegue também aumentar em muitas suas vendas, tá? Você já ia participar daquela licitação contando apenas com o gerenciador. A hora que você descobre que também tem os participantes, aqueles participantes serão novas vendas que você vai fazer também. No momento que homologa a licitação, além de você ter contrato com o órgão público A, você vai ter com um B, com um C e com um D, né? No nosso exemplo aqui, é claro. Você vai ter contrato assinado com todos aqueles órgãos públicos lá. E é normal que eles, cada um deles, te mande o contrato para você assinar. Nem sempre eles mandam. Geralmente eles utilizam sempre o do gerenciador, mas é normal também que eles mandem. Pode ser que eles mandem lá, você viu que está recebendo. Pô, participei de uma licitação da escola de cadetes, mas estou recebendo aqui o contrato da Polícia Federal de Campinas, por exemplo. Pode ser que esse cara aí era um participante, tá bom? Então isso pode acontecer também. Então isso aí por si só, você já aumenta bastante suas vendas. Bastante, eu diria até que não tem nem como calcular, que não há um número exato, porque pode ser que exista um participante, pode ser que exista 15. Aconteceu comigo aqui. E para cada um desses órgãos públicos, você vai ter um contratinho firmado, cada um vai ter suas quantidadezinhas ali, e você não teve basicamente trabalho nenhum. Né? Você só vai mudar o frete de um órgão público para o outro. Ou não, se for perto fisicamente, igual o quartel de Campinas, aqui tem 6 quartéis, tudo muito próximo um do outro. Então, basicamente, o mesmo preço vale para todos os quartéis. Então, você ganha dinheiro aí, né, sem praticamente fazer esforço nenhum. E antes da gente entrar no assunto órgão não participante, o famigerado carona, eu preciso explicar para vocês o que é o SRP, o que muita gente, inclusive, tem dúvida. O que é o Sistema de Registro de Preço? O SRP é uma sigla para o Sistema de Registro de Preço e é muito importante que você guarde bem essa sigla aí na sua cabeça, porque você vai ouvir ela várias e várias vezes no seu mundo aí, né, na sua jornada de licitante. Porque hoje a maioria das licitações são feitas pelo Sistema de Registro de Preço. E o que raios é o Sistema de Registro de Preço? Basicamente, é uma forma que o governo tem de licitar e que não gera a obrigação para ele de contratar de forma imediata. Então, por exemplo, tem coisa que ele licita já sabendo que ele vai contratar semana que vem, por exemplo. Ele já sabe que ele tem aquela necessidade, ele já tem o crédito, né, o dinheiro para comprar aquilo, beleza? E aí ele só faz a licitação para viabilizar a compra mesmo, tá bom? Tanto de material quanto de serviço. Agora, tem coisa que o órgão público ele sabe que ele vai usar, mas ele não tem a necessidade de comprar aquilo de forma imediata. Exemplo, material de escritório é muito comum, material de limpeza. Ele já sabe que ele vai usar isso daí todos os anos, né? Então, todos os anos, vários órgãos, não vou dizer todos, porque alguns entram como carona, que a gente vai explicar daqui a pouco, outros entram como participante, etc e tal, mas muitos órgãos públicos fazem, né, o seu estimativo, quanto que é que eu vou utilizar mais ou menos esse ano, em relação a material de limpeza, em relação a material de copa e cozinha, material de escritório, e aí ele faz uma estimativa de todos os itens lá. E aí ele faz um registro de preço, né, que é o SRP que a gente está falando, e registra e coloca todos os itens lá que ele vai querer, né, que ele estima adquirir ao longo do ano. Né? E isso vale para material, mas também vale para serviço, beleza? Show! Aí você, fornecedor, quando você pegar o edital lá na mão, você vai ver lá que é uma licitação do sistema de registro de preço. Qual que é a característica do SRP? É aquilo que eu falei. O órgão público, ele vai lá, quando ele faz um registro de preço, ele vai pegar vários fornecedores que vão ganhar aquelas licitações e aquele preço vai ficar registrado lá, o próprio nome já diz, registro de preço. O preço fica registrado no órgão público, né, por um ano, basicamente um ano. A maioria deles são um ano, né? E aí você, fornecedor, quando você registra o seu preço, é importante você saber que você vai ter que manter aquele preço registrado pelo período daquela ata, seja de um ano, seja de 6 meses, seja lá qual for. Então, essa é a primeira característica, né? Você vai ter que manter o seu preço pelo período inteiro da ata de registro de preço, ok? Maravilha. Aí, aquela outra característica é de que ele não precisa contratar de forma imediata. Eu faço o meu registro, eu, órgão público, né? Faço o meu registro de preço aqui, peguei ali os fornecedores que são os vencedores, que registraram seus preços, beleza, homologuei a licitação. Quando eu precisar, eu vou comprar desses caras aqui. Mas eu não dou a certeza para ele
que eu vou comprar de forma imediata e eu não dou a certeza nem de que eu vou comprar. Então, essa é uma característica do SRP. O órgão público pode ser que ele registre lá uma quantidade e não compre nada durante o ano inteiro. Pode ser. Não é usual que isso aconteça, mas pode ser. Ele não é obrigado. O preço só está registrado, ok? E quando ele vai comprar, ele não é obrigado a falar qual a quantidade que ele vai comprar, ou seja, ele pode registrar 100 unidades e pedir só 50 depois. Ele pode fazer isso também. E ele pode registrar hoje, pedir amanhã, mas ele também pode registrar hoje e pedir daqui a 11 meses. Então, essa é outra característica do SRP. Então, eu sei que você já deve estar pensando que só tem coisa ruim o SRP, que é só malefício para o fornecedor e benefício para o governo, né? Olha, de fato, o SRP é muito benéfico para o órgão público, mas para o fornecedor também. O maior benefício para o fornecedor em relação ao SRP é o carona. É o órgão não participante, que é o que a gente vai explicar agora. Licitações que não são pelo registro de preço não tem essa figura do carona, não existe. Então, só é possível essa contratação pelo carona em licitações de registro de preço, tá certo? Então, tá bom. Agora sim, vamos aqui para o nosso slide, né? Então, vocês estão vendo aqui que existe a figura do órgão gerenciador, vamos imaginar que seja um posto ali qualquer do INSS, por exemplo. Existe a figura da licitação homologada, que é aquilo que eu acabei de falar. A licitação ela já está pronta, né? Ela já está homologada e já tem os fornecedores vencedores ali que registraram o seu preço. Importante ressaltar que essa licitação aqui, ela é SRP, pelo Sistema de Registro de Preço. Se não for, não vale a figura do carona. E existe você, fornecedor, que venceu aquele processo. Então, você, fornecedor, está lá e você venceu aquela licitação. Show de bola. O que é a figura do órgão não participante, o famoso carona? Né? Ele é muito parecido com o participante, porém é diferente, tá? Ele é um órgão totalmente aleatório, qualquer órgão público aí que exista. Ele tem a mesma necessidade, né, do material que aquele outro órgão público, no caso aqui o gerenciador, né, ele fez a licitação. Esse órgão que não é participante, que está aqui embaixo no nosso slide, ele tem a mesma necessidade que está registrado nessa licitação aqui, SRP, só que ele não tem tempo hábil ou realmente às vezes não compensa ele fazer uma licitação só para comprar aquele material ou contratar aquele serviço. Às vezes ele precisa de uma coisa com uma certa urgência, né? Ele teria a opção de fazer uma dispensa, teria, mas às vezes, né, ele não tem mais o limite da dispensa de licitação. A dispensa de licitação, ela não é ilimitada, ela tem um limite, ela acaba uma hora, senão o órgão público ficava, né, um ano inteiro fazendo dispensa. Então, às vezes, né, eu já utilizei muito, né, dessa questão da carona. Eu, órgão público, quando eu era aqui em Campinas, no quartel lá do Exército, às vezes, né, a gente já chega no final do ano, já não tem mais limite de dispensa, né, e a gente precisa continuar comprando as coisas. Só que às vezes a gente precisa de coisas que são quantidades pequenas, não vale a pena eu parar aqui e fazer todo um processo de licitação só para aquela coisa. Então, o que eu faço? Eu pego uma carona com algum órgão público que já tem essa licitação pronta, tá bom? Então, aqui no nosso exemplo, existe o órgão gerenciador que fez uma licitação e algum fornecedor venceu essa licitação. Beleza. Aí, suponhamos que um órgão público qualquer aqui seja não participante, né? Ele não participou do processo, ele não era participante, ele não fez nada. Ele precisa comprar, sei lá, uma cadeira, por exemplo. Ele quer comprar uma cadeira e nessa licitação que está homologada tem uma cadeira lá. Algum fornecedor registrou o preço para a cadeira. Aí o que ele faz? Ele solicita uma autorização para o órgão gerenciador e também para o fornecedor. Ele pede a possibilidade de utilizar aquela mesma licitação já pronta e ele fala para o órgão público gerenciador é o seguinte, ó, eu tô com crédito aqui, eu preciso comprar uma cadeira e eu vi que você, órgão gerenciador, tem uma cadeira pronta aí já, licitada, tudo certinho. Você me autoriza a pegar uma carona nessa cadeira? Aí o órgão público gerenciador vai autorizar ou não, né? Se ele não autorizar, o processo acaba aí e já era, morreu. Aí esse carinha do órgão não participante, ele vai ter que procurar uma outra licitação. Mas suponhamos aqui que o órgão gerenciador tenha aceitado. Ele falou, não, beleza, usa aí, tranquilo, né? Está autorizado. Aí ele manda um documento para o órgão público não participante, né? Que é o carona. Ele manda um documento tudo certinho, autorizando lá. Só que
ele não precisa fazer só isso, ele também pede para você, fornecedor, que ganhou a cadeira lá no pregão. Ele fala, fornecedor, você me aceita a pegar, a utilizar dessa licitação que você ganhou de cadeira? Estou com crédito aqui, eu preciso usar e eu vi que você já tem uma cadeira que você ganhou aqui com o órgão público lá, INSS, por exemplo. Aí você, fornecedor, você não é obrigado a aceitar. Mas se você aceitar, aí entra naquela coisa de você triplicar as suas vendas, né? Sem ter basicamente nada de esforço. A licitação já está ganha, você já cotou, tá tudo certinho lá. E chegou um cara lá, nada a ver, desconhecido, e tá querendo comprar a minha cadeira que eu ganhei com outro órgão público lá, que não tem nada a ver também. E aí você pode aceitar ou não. E aí, qual que é o critério que você vai analisar isso daí, que você vai levar em consideração? Aquilo que eu falei, a partir do momento que você, fornecedor, aceita, você também autoriza, né, esse órgão público utilizar de todas as regras daquela licitação, daquele edital. Então você não é obrigado a aceitar, você fornecedor não é obrigado a aceitar. Mas se você aceitar a carona, se você autorizar o órgão público pegar a carona, então você diz para ele que você está concordando com todas as cláusulas do edital. Então você vai ter que manter os prazos de entrega de acordo com aquela licitação que você venceu. Você vai ter que manter ali o mesmo produto licitado, obviamente, o mesmo preço, tá? Não adianta você querer trocar o preço, não vai trocar. Você tem que autorizar pelo preço já registrado, tá bom? Você não mexe em nada do edital, você pega e autoriza um órgão público terceiro, nada a ver, que apareceu ali um belo dia, e esse órgão público ele passa também a ser detentor de uma parte daquele edital, né? Daqui a pouco eu vou explicar o limite. Isso daí também não é ilimitado, também tem um limite para carona. Mas aí é que está a grande sacada. Você que provavelmente chegou no canal agora, você talvez não sabia disso daí. Pô, além de eu vender para o órgão público que eu participei, eu ainda posso vender para vários outros órgãos públicos que nem participaram do processo? Pode, pode sim. E aí a gente passa para o nosso próximo slide, que é a questão do limite, né? O limite da carona, que nem eu falei. Quase tudo nas licitações tem um limite, senão não viraria, né, feira de peixe aqui. Então, da mesma forma que existe um limite para a dispensa, também tem o limite da carona, que é o que a gente vai falar aqui agora. Se você estiver tendo dúvidas aí, coloca no chat que daqui a pouquinho eu já vou dar uma olhada. Maravilha, vamos falar do limite da carona então. Um detalhe importante também é que não são todos os editais que aceitam a figura do órgão não participante, do carona, tá? Então no próprio edital, quando você for participar, você já vai ver uma parte do edital ali que vai estar lá. É permitido participação de órgãos não participantes, que é o carona aqui. E vai ter edital que vai estar lá, não será autorizado, né, participação de órgãos não participantes. Alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? Então vai estar no edital lá. A maioria dos editais, eles autorizam a carona numa boa, porque para o órgão público em si, não muda nada. Não desconta da quantidade que ele registrou, não desconta. Ele registrou ali 50 unidades do notebook, igual você está vendo na tela, ele vai comprar 50 unidades de notebook. A carona é uma outra coisa nada a ver, não desconta, não abate da quantidade que ele licitou, tá bom? Então vamos lá, você deve estar vendo minha tela, galera que está aí nas outras redes, né? Instagram não tem como, mas as outras tem. Mas eu vou explicando aqui. Então existe a figura do gerenciador, que a gente já explicou aqui. E aí imagine que esse gerenciador ele tem uma licitação lá de 50 notebooks registrados, né? Lembrando que tem que ser pelo SRP, pelo Sistema de Registro de Preço, tá? Ele tem 50 notebooks lá, beleza? Que algum fornecedor ganhou. Show de bola. E qual que é a regra do carona? Qual que é o limite disso daí? A regra é a seguinte: até o dobro do registrado, ou seja, o órgão público gerenciador pode autorizar até o dobro, né, do que foi registrado como carona. No nosso exemplo aqui, são 50 notebooks registrados. O dobro de 50 é 100. Então, o órgão gerenciador aqui ele poderia autorizar até 100 unidades de notebook como carona para outros órgãos públicos pegarem e comprarem numa boa. Só que ele não pode autorizar esse 100 para um único órgão público. Aí entra no segundo quesito aqui, que é limitado a 50% da quantidade por órgão público. Então vamos relembrar. Ele pode autorizar até o dobro da ata,
que no caso aqui seria 100 unidades, porém ele limita essa quantidade ao máximo de metade do que foi registrado por órgão público, que no caso aqui seria 25 unidades. Metade do registrado, né? Registrado está 50, a metade seria 25. Então, ficaria mais ou menos dessa maneira aqui que você está vendo no slide agora.